A seguir, IIGD Irajá. Como é que nós vamos preparar o nosso coração? Então, se abre a sua Bíblia em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. O primeiro ponto está aqui no versículo 19. Vamos juntos? Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Dá uma paradinha. A pessoa diz assim: por que que eu me converti e minha vida, eu sirvo a Deus, faço tudo certinho, e isso assim, assim não se resolveu? E aquilo assim, assim, e aquilo outro tal, tal, tal. Então vamos lá. Não é nenhuma lâmpada de Aladim, né, irmãos? Tem gente que acha assim, né? Me converti, vou andar em pétalas de rosas, eu vou andar nas nuvens, eu vou andar em plumas, vai ser... Não é assim. Agora, as obras do diabo, elas não podem permanecer na vida de quem recebeu Jesus. Só que não é uma coisa automática, irmãos. Não é uma coisa automática. Jerusalém tinha 12 portas, representação da nossa vida. Tem que ver essas portas. Esse apóstolo Tiago, numa inspiração de Deus extraordinária, ele diz: meus amados irmãos, já chega com o maior amor para dizer, todo homem seja pronto para ouvir. Claro que aqui ele fala de um modo abrangente, de um modo geral, não fala só ouvir a Deus. Às vezes pessoas não escutam pessoas. Às vezes um filho não escuta os pais. Um empregado não ouve um patrão. Às vezes até não é, num assunto pertinente ao trabalho, e acaba fazendo a coisa errada e diz assim: poxa, mas eu falei, mas não ouviu como deveria. Enfim, às vezes é uma criança que está falando, é algo até importante, mas o pai não deu atenção, a mãe não deu atenção. Então aqui é abrangente, obviamente é de modo geral. Mas quando se trata da palavra de Deus, irmãos, aí é única. Não existem dois deuses. A Trindade Santa é um Deus só. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 manifestações, mas um só Deus, um só Deus. Então todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Às vezes as pessoas julgam as coisas, se precipitam, principalmente com a boca. Por exemplo, nós vamos entender, uma pessoa vem e me pede ajuda, diz que está com uma dor no estômago já faz alguns dias, e eu falei: vamos orar agora, em nome de Jesus. Não, pastor, mas deixa eu explicar para a senhora que eu acho que eu estou com essa dor, porque eu comi aquilo assim, assim. Eu falei: acabou, já não vou orar você agora. Por quê? Você já arranjou desculpa para a dor. Você já arranjou uma desculpa para a dor. Ela já tem uma base. Ela está assentada em cima de uma base. Nós vamos ter que tirar a base. Você pensou errado. Se você sentiu que comeu alguma coisa que não caiu bem, você orava a Deus: Senhor, não é pecado comer. Você comeu alguma coisa pecaminosa? Não. Então não arranje desculpa para a dor. Então já se precipitou com a boca. Tardio para falar. Tardio para falar. Às vezes a pessoa dá documentos a demônios, irmãos, exatamente por ser precipitada no falar. Isso acontece muito, muito. E a pessoa quer até ajuda, e ela diz: mas é que eu tenho medo que aconteça isso. Se a pessoa é de Jesus e ouve a palavra, ela não tem entendimento nenhum. Porque aquilo já não era para falar. Porque o medo da obra do diabo. Medo da obra do diabo não se confessa. Então as pessoas têm que aprender a ouvir mais e falar menos. Então começa assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ira, então, irmãos, ela trabalha uma força sobre sentimentos turbulentos no coração. Salomão, na sua imensa sabedoria, diz que a ira se abriga no seio dos tolos. A ira se abriga, esse é o termo de Eclesiastes. Não quero que você mexa agora, em casa você vê, eu te digo onde está já já. A ira se abriga no seio dos tolos. Então uma pessoa que tem o coração irado, ela é uma pessoa que pode explodir a qualquer momento.
Dependendo da explosão de raiva, o demônio entra, invade e toma conta. A fúria faz parte do arsenal, do paiol de Satanás. Satanás, ele tem um paiol. Ele tem um paiol. Ele tem muita munição para atacar o povo, as pessoas. E se ele encontrar espaço, vai atacar também o povo, os filhos de Deus. Satanás, ele tem as suas flechas incandescentes, ou seja, ou inflamadas. A ponta de uma seta, sabe o que é uma flecha? Todo mundo sabe. Você já brincou com seus filhos quando eram pequenos com aquele jogo de dardo? Então imagina a ponta daquela flecha com vírus e bactérias. Mas imagina também com um pensamento. Então é bom aprender, irmãos, a dosar as palavras. O cristão, a pessoa que é de Jesus, que aceita Jesus, eu não canso de dizer isso, quando uma pessoa aceita Jesus, tá? Eu digo de imediato, olha, seus dias principais, domingo é santo e sagrado do Senhor, mas a quarta-feira é escola bíblica. Aprenda a palavra de Deus. Porque se você aprender a palavra de Deus, quanto mais você for aprendendo, menos você vai errando, menos você erra. Então vamos por aí. Então o ponto principal é esse, é ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir. E essa é uma arte, irmãos, que nós do mundo ocidental nós não sabemos fazer essa arte. Nós não fomos preparados para ouvir. A não ser, claro, quando isso implica no campo profissional. Por exemplo, os médicos precisam. Eles não podem, de imediato, fornecer um diagnóstico simplesmente por alguma coisa que estão ouvindo. Eles vão ter de ouvir detalhes e detalhes do que aquele paciente está expondo, obviamente, para que possam vislumbrar uma ideia, né, de pesquisar alguma área, alguma coisa, para terem então, posterior aos exames, um diagnóstico exato, preciso. Mas vai depender de quê? Primeiro, o paciente chega num consultório médico, o médico olha para a cara dele e diz, você está com isso. É assim que funciona? Não é adivinhação? Então ele vai ter de falar. E o médico vai precisar o quê? Ouvir. E não vai poder perder um detalhe, porque às vezes aquele detalhe é que vai ser o ponto-chave que vai levá-lo a um caminho naquela pesquisa, sim ou não? Pronto. Pois assim somos nós, irmãos, na nossa própria vida. Se eu ouço a palavra de Deus com toda atenção e eu abro meu coração para entender aquilo, eu já estou começando, não é? Vamos lá, a entrar num caminho maravilhoso. Por que tanta gente não entra no caminho da saúde? Porque não dá ouvidos a determinadas coisas que Deus fala. Porque Deus fala. Só como vislumbre do propósito da semana que vem. 7 semanas. Eu recebi uma mulher, há muitos anos atrás, que estava pela 4ª vez com um tumor cancerígeno no intestino grosso. E ela chegou e me pediu só que orasse. A senhora pode fazer uma oração? Eu ouvi falar do seu trabalho, ouvi falar da sua igreja, ouvi falar dos milagres. A senhora pode orar? Eu disse, qual é o seu problema? Pela 4ª vez um câncer voltou. E começou a chorar. 45 anos de idade. E eu disse, 4ª vez? É. O médico já tirou 52 centímetros de intestino. E diz que não tira mais 1 centímetro. Tirou 4 tumores, um por vez. E isso acontece uma vez por ano. O quê? Não dá tempo de recuperar de um e aparece um outro. E eu disse, a senhora vai se sentar e vai ouvir.
Não tem como eu fazer oração, não faço mágica. Eu não curo ninguém, quem cura é Jesus. Mas Jesus é a palavra, a senhora vai precisar ouvir a palavra. Bom, a conversa foi séria, foi num intervalo de culto que durou 1h30. E resumindo os fatos, ela tinha um ódio no coração somado. Ela tinha uma mágoa que virou uma raiva, ou uma raiva que virou uma mágoa, e uma mágoa que cresceu para uma ira, para um ódio, e por fim, ódio puro. Qual seria o remédio? Pronto. Só que ela não quis o remédio. Ela disse não. Não. E não. Quando ela tinha 25 anos, o marido a trocou por uma menina de 16 anos. E ela disse não. Não perdoou nem ele, nem ela. Nem ele, nem ela. E falou com os dentes trincados. Dos 25 aos 45 foram 20 anos. Ela teve 20 anos para liberar o ódio do coração. 20 anos. Então agora você vai colocar até que seja a sua canetinha aí, para a gente vai voltar aí já já. E você vai a Isaías 55:6. Quem vai ler comigo o versículo de número 6 de Isaías 55? Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o. Você sabe o que ela disse para mim? A senhora está falando igual o meu pastor. Eu falei, que bom que seu pastor é pastor. Que bom que o seu pastor é pastor. Pois ele quis lhe pastorear e a senhora não quis ser pastoreada. Ele quis lhe conduzir a um pasto verdejante, mas a senhora preferiu o pasto seco. O pasto seco da raiva, o pasto seco da ira. Que bom que a senhora tem um pastor. Então ouça o seu pastor. Mas eu não quero. Então a senhora escolhe a morte, porque Jesus é a vida. Ah, mas eu sei que Deus é misericordioso. Falei, Lê do engano. Erradíssimo. Pastora, não é? Sim, Jesus é infinita misericórdia. Ele é o Senhor das infinitas misericórdias. Por isso mesmo. Porque Ele lhe dá a palavra. A palavra de Deus é a misericórdia. Ele já lhe disse o que fazer. A senhora não respeita a Deus? Aí eu tive que entrar por esse caminho da dureza. Eu disse, a senhora fechou o coração para ouvir a Deus. Eu não quero e eu não vou perdoar. Nunca. Eu falei, a senhora está consciente que a senhora está desobedecendo a palavra de Deus? Deus entende. A senhora serve ao Deus do amor ou ao Deus do ódio? E a conversa ficou nisso. Por quê? A senhora não vai orar? Não, senhora, não posso. Como é que eu posso passar por cima da palavra de Deus? Se a senhora não quer obedecer a Jesus, como é que eu posso fazer oração para Jesus curar a senhora se a senhora está contra ele? Mas não é assim, é um absurdo. Absurdo é o que a senhora está fazendo com Jesus. A senhora não respeita Jesus, a senhora não obedece a Jesus. A senhora teve 20 anos para limpar o seu coração. 20 anos. A senhora teve 20 anos. Por que ao menos quando a primeira vez, o primeiro tumor apareceu, a senhora não obedeceu de imediato? Eu não quero, eu não vou perdoar. Calma. As suas células estão todas dominadas pelo ódio. O ódio é a essência do seu ser. Ele não está só no seu coração, ele está na sua carne. Por isso que a senhora está desse jeito. 3 meses depois estava sendo sepultada. A senhora não orou? Eu perguntei a ela, a senhora quer que eu ore para a senhora abrir o entendimento? Eu não quero oraração para cura, mas eu não faço milagres. Você pode ler esse versículo de novo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai. Quantas oportunidades você acha que ela teve? Em 20 anos? Quantas oportunidades você acha que ela teve?
Se a gente conseguir somar 20 anos, se a gente conseguir somar 12 meses por ano, se a gente conseguir multiplicar, melhor dizendo, os dias de 20 anos, as horas e os minutos em que ela ouviu a palavra de Deus. Então, meu irmão, só pude dizer para ela, infelizmente a senhora não ouve. Quem não ouve a Deus, infelizmente cai nas prisões de Satanás. Nunca tive um caso desse, foi o único, esses anos todos. Do começo ao fim ela disse, não quero perdoar. Eu disse, mas a senhora pelo menos não quer tentar dizer para Jesus, Senhor, me ajuda, para eu conseguir liberar. Eu não quero. Ou seja, ela não quis o começo do começo. Então, lamentavelmente, a realidade foi essa. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Às vezes a pessoa está para fazer alguma coisa, irmãos. Ela está para fazer alguma coisa na vida. Vai mudar a sua vida de uma forma drástica. O Espírito Santo, usando Salomão em Provérbios, diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Às vezes a pessoa tem planos, ou ela entra em amizades que influenciam. Às vezes ela tem coisas boas. Vamos, que o negócio é esse. Ou vamos para o tal país, que é isso assim, assim. Não, eu estou indo e você vai. E aquilo parece assim fantástico. Mas a pessoa não colocou no crivo de Deus. Ela não pôs sob a aprovação de Deus. Ela não consultou a Deus. Ela não perguntou a Deus, Senhor, eu devo fazer isso? Porque os filhos de Deus, eles devem ser guiados pelo Espírito Santo. E às vezes acontece isso, irmãos. A pessoa está tão certa daquilo, que ela não consulta a Deus, porque ela até pensa que é de Deus. E uma mudança radical de vida, de tudo. Mas a pessoa está tão alegre com aquilo, ela está tão distante de Deus, que ela está numa euforia. Existe muita euforia no meio evangélico. Então há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. Caminhos de morte. Essa senhora, ela achava que ela estava certíssima, que era um direito dela e que Deus tinha que entender isso. Então o eu dela prevaleceu em todos esses 20 anos. Há pessoas que são obstinadas por outras coisas. Então, enquanto o cristão não aprender que ele precisa ouvir mais do que decidir ou falar, simplesmente falar, ele vai ficar aquém no plano de Deus. Porque o plano de Deus, em regra, está todo na palavra, irmãos. E aí, de acordo com a vida de cada um, o Espírito Santo vai conduzindo pelo teu coração. Porque ele pega cada filho. O seu Deus, ele é muito minucioso no seu trabalho. Não pensa você que Deus faz pacote genérico para todo mundo. Esse grupo vai fazer isso, esse grupo vai fazer aquilo, nada disso. Deus, ele examina o coração de cada um. Ele conhece os seus anseios. Ele conhece os seus receios. Ele conhece as suas vontades. Agora, se você for dar um passo que vai modificar a sua vida, e você não consulta a Deus achando que aquilo é o certo, ou que aquilo é o melhor para você, de repente o que você pensa que é o melhor para você, poderia vir a ser a desgraça da sua vida. Então, irmãos, esse é um conselho, preparando para o próximo domingo, porque se você identificar durante essas 7 semanas, em algum ponto em que o Espírito Santo de Deus mostrou na palavra e vai mostrar no teu coração, você vigia a decisão que você vai tomar. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.